Bom, vamos lá, vamos iniciar nossa live hoje. Boa noite a todo mundo, quem estiver no link ou ao vivo. A gente vai iniciar hoje capítulo 12, de Juízes. A gente vai ver vários juízes, acho que são quatro juízes, um, dois, três, quatro. Quatro juízes. É, Quer dizer, não são quatro juízes. A história a gente vai ler para ir contra Jefté. A gente lembra dele lá atrás, né? Dos irmãos, tudo mais. Ontem a gente leu de quem ele é filho, tudo mais. Então hoje a gente vai continuar a história com ele e depois as de baixo, que são outros juízes que como é que diz? Foram juízes depois de Jefté, né? Depois que ele morre. E aí eles tiveram, como a gente pode ver, pouquíssima história desenvolvida sobre o reinado deles, né? Sobre, não reinado, mas como eles sendo juízes, porém não tem mais muita informação. Então a gente imagina que, né, tenha dado uma trégua nesse período especificamente. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa oração para iniciar. Senhor, obrigado por esse momento de live, que o Senhor nos coloca aqui unido, muito mais do que estarmos conectados pela tecnologia, a gente está conectado pelo Teu Espírito, porque o Espírito Santo é o mesmo. São diferentes formas em cada um de nós, mas é a mesma fonte, vem de Ti, todos nós estamos conectados pelo teu nome, pela tua palavra, pela tua força. Então a gente sabe que quando a igreja se reúne dessa forma, nós, chamado igreja, nos reunimos dessa forma, Senhor, nós sabemos que ali o Senhor está, sabemos que nossas orações são ouvidas, sabemos que teu Espírito está nos guiando, para que não seja somente um encontro, que as leituras sejam vazias ou vagas, mas que elas possam edificar a todos nós. Então, que a gente possa aplicar a sua palavra em tudo aquilo que a gente aprende nessas leituras e que o Senhor, obviamente, possa ser o condutor dessas lives, porque todas elas são consagradas a Ti, Jesus, e a gente só tem a agradecer. Agradecer primeiramente o nosso dia maravilhoso que tivemos. Independente do que tenha acontecido no nosso dia, chegamos até aqui com saúde, estamos aqui hoje agradecendo esse momento, o ar que respiramos, agradecer, meu Deus, porque são seus olhos, é a nossa fé, são seus olhos, a sua mão que nos protege, que nos guia e que nos ensina cada vez mais. Então, que a gente possa ter uma boa live hoje, o Senhor me use como canal, põe as palavras corretas nos meus lábios e nos lábios de todos aqueles, Senhor, que vão usar todos os nossos ensinamentos aqui ou fora dessa live, mas de acordo com a tua palavra no dia a dia. Para a honra e a glória do seu nome agradecemos, que estejamos invisíveis aos ataques malignos, que o Senhor visite todos nós, todos os dias, que o Senhor nos dê a sua provisão, que o Senhor nos dê a sua proteção, porque estamos debaixo do seu nome, das suas asas. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Vamos iniciar hoje a nossa leitura para honrar o seu nome. Amém. Vamos lá. Capítulo 12 de Juízes. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu nossa ajuda para lutar com os amonitas? Vamos queimar sua casa, com você dentro. Veja bem o que está acontecendo aqui, né? Então, os homens de Efraim mobilizaram um exército, atravessaram o Jordão. Vocês conseguem acompanhar o mapa aí, né? Caçem aí, Efraim, caçem tudo se tiver por aí, mas acho que tem, tá aqui, ó. Efraim aqui. Aqui é o Rio Jordão, como vocês estão vendo. Aqui é Efraim. E eles atravessaram tudo aquilo ali, né? Todo, né? Para chegar até Jefté, falar com ele, né? E aí, eles falam: a gente vai queimar a sua casa e com você dentro, porque por que que você não chamou a gente para lutar contra os amonitas, né? E aqui são os amonitas, né? E ele responde: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Veja, Deus está sempre olhando para cada uma de nossas batalhas, e quando a gente entrega a Ele, quem luta é Ele.
Por mais que a gente diga assim, não, mas se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse, obviamente, porque é um trabalho em dupla, né? Mas quando você entrega a Deus, a batalha vira dele e você só é um instrumento ali para sua própria vitória. Então não é mérito seu, né? Você entregou a uma pessoa a sua batalha, essa pessoa sendo seu pai, sendo seu Deus, obviamente, né? É, ela lutou por você, seja a sua vida financeira, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual, emocional, o que quer que seja. Ele lutou por você, o que quer que você tenha passado, e você não tem o direito de dizer, eu venci isso aqui, eu passei por isso aqui. Passar, no caso, óbvio, né? Mas assim, eu decidi, resolvi, eu. Porque quando você. Como é que diz? Quando você se põe acima do que o poder de Deus fez na sua vida, né? Aí a gente tem um relacionamento que não tá, como é que fala? Desbalançado não pode ser. Qual que é a palavra, meu Deus? Desregulado, pode ser, não sei. Pode ser essa palavra que eu tô querendo usar. Quando não tem balanço, quando não tem equilíbrio, tipo isso. Não é desregulado, mas é como se fosse desregulado. Então, Deus, ele tem um relacionamento com você e ele é justo sempre, ele é firme sempre, ele honra o que ele diz, o que ele faz, o que ele sempre. E quando a gente tem um relacionamento disfuncional com Deus, o que é o disfuncional? Funcionando de forma incorreta, funcionando de forma completamente atípica. Se você tem um relacionamento com Deus disfuncional, que você só aparece quando precisa pedir algo, quando a pessoa só, quando tá sofrendo que clama, ou só quando no momento. Quando a gente tem um relacionamento assim, fica difícil para que a gente possa, obviamente, né, entender a mão de Deus naquilo que para nós era impossível, porque você aí você vai poder dizer, eu fiz, porque você não vai reconhecer ele como seu Deus, você não vai reconhecer ele como aquele que fez por você. E aqui, quando a gente vê Jefté falando, ele fala, bom, eu saí para batalhar sem vocês e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. O que ele poderia dizer? E o meu exército, e eu, e o meu exército, e eu, o meu exército, e nossas orações ao Senhor. Mas ele não faz isso, ele põe primeiro Deus em primeiro lugar. Ele disse: O Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. E por que agora vocês vêm lutar contra mim? Então ele está explicando, foi o Senhor que ganhou a batalha, eu fui sem vocês porque o Senhor me autorizou, o Senhor entregou. E por que vocês querem lutar contra mim? Então os homens de Efraim responderam, vocês, de Gileade, não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Por quê? Isso aqui é coisa de pronúncia, especificamente. Tem o significado da palavra também, mas é a pronúncia deles. Por exemplo, no grego, falar o SH, ou então, o que eles faziam ali era um teste, porque eles podiam mentir, dizer, não, estou passando por esse lado, mas nada a ver com os Efraíns, nada a ver com nada. E eles diziam, então tá bom, então fala a palavra Shibolete. Se ele era de Efraim, ele dizia Sibolete. Então, era uma forma deles testarem ali se eles estavam mentindo ou não, né? E se eles de fato era de Efraim ou não. Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles os capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Ibzan, de Belém, julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos.
Quando morreu, foi sepultado em Belém. Existe estudos hoje em dia, né? Alguns mapas, historiadores que dizem que é outro Belém, não é Belém que a gente conhece do Novo Testamento, de Jesus, nada disso, né? Porque tem outro na parte, eu acho que é mais na parte de cima, eu não me lembro agora especificamente no mapa no qual eu fui apresentado e estudei, é, mas é outro Belém. Outros estudiadores, não, historiadores dizem que é Belém que nós conhecemos no Testamento de Jesus. Então, isso é um pouco irrelevante para nós especificamente. Por exemplo, eu quero saber se ele foi sepultado lá, etc. Não tem mais informações. A gente sabe que foi Belém, independente de qual foi uma cidade chamada Belém. Ok? Elon se torna juiz de Israel. Quando a gente tivesse durante 7 anos, né, e Deus não deu mais nenhuma informação para nós aqui, a gente tenta imaginar que tenha sido um reinado de paz, né, que tenha sido um reinado tranquilo, que a gente não vê muitas coisas acontecendo. Só deixou informação importante para a gente saber que seriam 30 filhos e 30 filhas, e que das suas filhas ele deu a casamento para fora da sua tribo, né, e por aí vai. Tá bom? Depois que Ibizan morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Abdon se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Eleu, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. E é isso. Os Amalequitas estão aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo. Então, é, como é que diz? É isso, basicamente. Aqui, peraí. É por isso que é complicado esse mapa especificamente, porque tô tentando ver aqui, porque ele foi no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas, que seriam aqui, né? Então, tô imaginando ele vindo para cá, ou se de fato foi por aqui, na região montanhosa, mas se era dos Amalequitas, tem que ser mais aqui embaixo mesmo. Então, mais ou menos é aqui, como vocês podem ver aí no mapa. Como muda, não tem como explicar especificamente agora, tá? Mas é isso. Bom, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com capítulo 13. E capítulo 13, vamos falar de quem? O que é isso, gente? Peraí. Vamos falar de Sansão. História que a gente falou lá, capítulo 13 que começava, né? Eu fiquei pensando se era o 12, se era o 11. Capítulo 13, iniciando a história de Sansão. A gente vai conhecer mais a fundo do que a gente somente conhece. Então, é, vai ser bem legal. Então, amanhã vocês voltem. Amanhã nós voltaremos, sexta-feira, último dia da semana útil, né? De dia útil, apesar de eu trabalhar todo dia, mas a semana já está passando novamente, está acabando de novo. Então, que a gente possa ter um bom restinho de quinta para iniciar nossa sexta-feira e a gente começar a sanção, tá bom? Amanhã, se Deus quiser. Então fiquem com Deus, um beijo, bom descanso para todo mundo e a gente se fala. Ah, acabei de ver que a Grazi disse amanhã não estarei, mas vou gravar, vai ficar gravado e você vai acompanhar no seu momento certo, tá bom? Então fica com Deus. Um beijo para todos vocês, até amanhã.